O ano é 1901 e o imperialismo europeu vivia uma crise profunda. Parte do problema é a Grã-Bretanha, justo ela. A gente viu em episódios anteriores como a colonização de Singapura e da Índia tinha passado por inovações administrativas nunca antes vistas e como resultado essas colônias passaram a dar muito mais grana, muito menos trabalho para a coroa britânica. Para resumir bem, a Grã-Bretanha estava ganhando o jogo da colonização. Parece algo distante da gente, mas dá para pensarmos aqui na presença fantasmagórica dos britânicos no Brasil independente. Nossa independência é ensinada na escola como aquele evento heróico às margens do Ipiranga, em que Dom Pedro I proclama a independência do país no caminho de volta da casa da sua amante, a Domitila de Castro. E até foi isso, mas continuem a ler o livro de história. Dom Pedro I declarou a independência em 1822. Isso dá início a uma guerra da independência, que termina de fato em 1825. E no dia 29 desse ano é assinado o Tratado de Paz e Aliança, que finalmente oficializa o reconhecimento português de que eles perdiam uma colônia para o seu príncipe. Só que eles estavam perdendo mesmo, porque segundo esse acordo, o novíssimo governo brasileiro teria que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, que é grana para um caralho, para Portugal aceitar largar a coleira da sua colônia mais rentável. E acontece que o Brasil nasceu quebrado e não tinha um tesouro para pagar essa quantia. Quem deu essa grana como empréstimo? A Inglaterra. A Inglaterra estava interessada no reconhecimento da independência do Brasil por conta de seus investimentos na produção de produtos para exportação. Isso é o que a gente lê num artigo do Benigno Nunes Novo. Como vinha desenvolvendo-se na manufatura e no fornecimento de outros tipos de produto, era de interesse inglês poder comercializar com um grande mercado consumidor. A independência do Brasil custou 2 milhões de libras esterlinas. Só que compensou muito. Isso porque a coroa britânica continua tendo benefícios de uma potência colonizadora, só que sem precisar sujar suas mãos. Ela estava fazendo comércio com taxações privilegiadas e saindo como uma benfeitora aos olhos do mundo, na medida em que fornecia auxílio a antigas colônias com seus investimentos, ela dizia. Na prática, o que a Inglaterra fez com o Brasil do ciclo do café foi substituir o modelo de exploração primitivo dos portugueses por algo mais próximo da exploração capitalista moderna e ficar podre de rica. Até enviar empresas para fundar bairros e cidades inteiras eles enviaram. Então, a cidade de Londrina, no Paraná, foi idealizada como uma mini Londres por um cara chamado Arthur Thomas. A região da Santa Efigênia, em São Paulo, mais a ferrovia e a estrada de ferro Santos-Jundiaí, obra dos ingleses de meados de 1910. Sabe aquela cidade histórica, Paranapiacaba, perto de Santo André? Criação dos ingleses para abrigar trabalhadores de ferrovia. A fundação do São Paulo Futebol Clube, com seu estádio mais fomento do esporte aqui no Brasil pelo artilheiro Charles Miller. Pois é, até o nosso esporte nacional é concessão dos ingleses, que tinham chegado para ficar, sabiam disso e queriam ter seus clubes de lazer. Tudo isso a gente está entendendo aqui como uma época de colonização não oficial. E nossa história com a Inglaterra termina por aqui, porque a gente vai se voltar para a Holanda, a verdadeira protagonista de hoje, que estava de olhos abertos do outro lado do oceano e sabia, eles iam perder o jogo da colonização muito em breve. Na altura de 1901, a rainha Wilhelmina von Orania-Nassau se defronta com uma necessidade de promover certas reformas e racionalizar suas empresas imperiais para não ficar para trás. Para não ficar como os outros impérios que não souberam se atualizar estavam indo um à falência. Então, até 1920, um desses impérios, que é a Espanha, era virtualmente um país rural, antiquado, vivendo uma crise econômica atrás da outra. E na mesmíssima época, o PIB de Portugal, o outro império falido, era equivalente a só 40% da média europeia. As taxas de analfabetismo de sua população chegavam a 74%. O contra-exemplo de eficácia econômica para todo mundo que quisesse jogar o jogo do imperialismo eram os países ibéricos, portanto.
Calhou, é claro, de Portugal e Espanha terem sido pioneiros na exploração de territórios ultramarinos, terem pego uma fatia imensa do Novo Mundo para si, terem se aproveitado do novíssimo sistema de bancos de investimento italianos do século XVI, numa época que ninguém sabia direito como aquilo funcionava. Só que de um ponto de vista administrativo, os territórios portugueses e espanhóis sempre foram uma zona. Eles foram economicamente disfuncionais, extremamente violentos, seus governos internos foram corruptos e suas populações revoltosas. Não havia tido sequer uma tentativa de captar a benevolência dos nativos. A ideia ainda tão cruzadista dos ibéricos foi a de devastar a população humana do Novo Mundo ou afastá-la para suas margens, encher aquela terra de galego e assim fundar uma Portugal 2.0 com uma Nueva Espanha. Em suma, era um projeto burro, cujos maus resultados foram sendo estancados com paliativos igualmente ineficazes. Então, num certo momento, a coroa portuguesa traz para cá um bocado de jesuítas presos a uma mentalidade medieval. Daí esses jesuítas começam a ganhar poder e a coroa portuguesa começa a não gostar da ideia e expulsa eles durante a administração do Marquês de Pombal. Sabe, quem estava enxergando essa peça tragicômica de longe gargalhava de Portugal e sabia que tudo aquilo servia de exemplo do que não fazer nas suas colônias se você quisesse que elas dessem certo. Por outro lado, caso você contasse com cooperação desses nativos, desse alguma autonomia, algum lucro de volta para eles, como nós vimos ser o caso de Singapura e Grã-Bretanha, você evitaria perdas humanas, você não precisaria recorrer à aberração humanitária que foi a escravidão, se economizaria com aparatos de segurança e polícia e ainda se beneficiaria de contribuições tecnológicas que os nativos têm a te oferecer. Então, cooperação virou o princípio que define a tônica das reformas imperiais implementadas pela nossa amiga Rainha Wilhelmina em 1901. E essa história, curiosamente, começa com literatura, o lançamento de um romance chamado Max Havelaar, de 1860, uma obra de um ex-funcionário imperial da Holanda chamado Edward Douwes Dekker, o tal de Multatuli, como ele gostava de ser chamado. O livro conta as desventuras de um residente holandês nas Índias Orientais Neerlandesas, que é a atual Indonésia, Então, a maior colônia da Holanda. E o cara chega na maior boa vontade para cumprir uma função administrativa, só que ele nota que há algo de muito errado ali. Os residentes dos territórios vizinhos recorrem à escravidão, existe um monte de assassinato extrajudicial de nativos por causa de rixinha pessoal. Mesmo os nobres nativos, indígenas mesmo, que mantinham certo status, acabam sendo responsáveis por vários crimes contra os seus conterrâneos que impedia aqueles territórios colonizados prosperarem. Fazer aquela população de agricultores passar fome numa terra extremamente fértil. Então esse camarada começa a exigir respostas dos seus superiores, ele denuncia os crimes de um ou outro comparsa e começa a perceber que ninguém, do alto ou do baixo escalão da empresa colonial holandesa, estaria minimamente interessado em mudar as coisas, em se solidarizar com o sofrimento do povo, em tornar aquela máquina imperial efetiva. E no final de contas o protagonista põe tudo a perder, briga com todo mundo que você consegue imaginar, e acaba sendo chutado do seu cargo, sendo então deportado de volta para a Holanda. E aqui acaba a narrativa. O Dekker, o autor, foi um grande inovador da estética do realismo porque ele transformou o livro num instrumento de sacrifício pessoal. Ele não estava só contando uma história, ele estava criticando oficiais de carne e osso, nominalmente, que faziam rodar a máquina imperial holandesa, e ele perdeu um cargo promissor nas Índias, tendo que se esconder na Alemanha pro resto da vida. Então o que acontece com o protagonista do livro é exatamente o que aconteceu com o próprio autor ao ter lançado esse livro. Ele não deixa de apelar a seus leitores históricos para que eles também lessem esse livro com o coração aberto ao sacrifício e ajudassem a fazer alguma coisa. E eu cito aqui: claro, acharam a leitura do meu livro agradável e não pensaram, ou fingiram não entender, que não foi para isso que eu, na meia-idade, joguei no lixo uma carreira que prometia ser brilhante. É isso que a gente lê no apêndice da segunda edição holandesa. Isso era uma aproximação inédita entre realidade social e expressão artística literária. E o Dekker é super querido até hoje pelos indonésios, lido nas escolas lá,
como um cara que teve coragem de abrir mão de seus privilégios de residente para defender a causa da humanidade, a causa dos indígenas. Então, alguns dos jornalistas de um periódico chamado The Locomotive leram o Dekker na época e compraram a primeira passagem para as Índias Orientais a fim de registrar de perto as arbitrariedades expressas de forma tão convincente naquele livro. E o que eles mandaram de volta para casa foram relatos sobre um regime de semi-escravidão que a população nativa vivia, de abusos inúmeros da antiga aristocracia local e dos regentes holandeses. Então o Multatuli não estava de caô, aquilo era verdade mesmo. A máquina colonial holandesa era inefetiva, quase igual à portuguesa e à espanhola, só que ninguém ainda tinha contado para a rainha. E essa rainha, Wilhelmina da Holanda, então toma uma atitude. Em 1901 ela implementa uma ampla reforma de nome Ethische Politik em suas colônias asiáticas. A ideia era criar um sistema de apadrinhamento a uma pequena elite educada de nativos, numa tentativa de compensar séculos de trabalho forçado e criar aos poucos uma classe educada de nativos, de austronésios, que pudesse representar os interesses do seu povo como um todo naquela espécie de Commonwealth holandesa. Os primeiros sistemas de educação infantil e continuada vão surgir aí naquele canto do mundo, como a gente vê tão bem representado nas duas fotos que eu ponho aí na tela. Então você tem uma geração de nativos começando as aulas tímidos, magrinhos, sem camiseta, tornando-se anos mais tarde jovens altivos, de peito estufado, de cabeça para cima, trajados internos impecavelmente brancos e limpos. E falando holandês fluentemente, inclusive. Alguns tiveram a oportunidade de ir para a Holanda, cursar a universidade por lá, e foram os caras que compuseram a primeira burguesia profissionalizada de seu país. Os primeiros engenheiros, médicos e advogados das Índias Orientais. Aqui a gente não está contando história antiga. E nesse grupo se encontra virtualmente todos os heróis da independência do país de 1940. Então, parte da experiência asiática de emancipação dependeu de suas metrópoles soltarem um pouco as rédeas da população, darem chance de uma geração só mostrar que tinha inteligência com um acesso inédito à educação e logo, BUM! Ela se articula bem o suficiente para exigir a independência do seu país. Isso era algo que a Holanda não esperava de início da Ethische Politik, curiosamente. Ela esperava o exato oposto. Pairava aquela estranha crença europeia de que os europeus realmente seriam senhores benevolentes guiando os povos inferiores rumo à razão, rumo à civilização. E muitos europeus acreditavam piamente nisso, acreditam até hoje. E esse dado adianta muito o tipo de material literário que a Holanda permitiu ser publicado então. Ele demonstra como a liberação gradual de órgãos de civilização, tipo o livro, a universidade, o ensino, foi dada a conta-gotas para os nativos, mediante um controle intenso da administração local. A gente tem uma instituição chamada Kantoor voor de Volkslectuur, ou Escritório de Leitura Popular, que serviu como uma espécie de autarquia do governo da metrópole e derivou dessas necessidades da Ethische Politik para servir como uma sala de comando da ideologia imperial. Foi mediante esse escritório que passavam todas as revistas publicadas nas Índias, os livros que iriam para o prelo nas grandes cidades e virar a literatura daquele país. Então, a cada revista e livro publicado, havia um funcionário da censura trabalhando duro para bloquear qualquer conteúdo ideologicamente subversivo. Nesse contexto de censura começa a literatura do modernismo indonésio. Cada um de seus livros trazia um carimbo na capa que dizia Balai Pustaka, uma tradução livre de escritório de literatura, o nome dado editor oficial das Índias Orientais Neerlandesas. Uma figura central aqui é esse camarada chamado Adolf Rinkes. Ele ficou encarregado de coordenar as atividades dessa instituição, Kantoor voor de Volkslectuur e Balai Pustaka, uma mescla de editora e Ministério da Cultura e Centro de Censura ao mesmo tempo, e ele dividiu a equipe dessa empresa em 4 partes. Então você tem um departamento de tesouraria que cuida das finanças, que é tão importante quanto o departamento de censura e de marketing.
Havia também um setor de bibliotecas que levava livros para mercados de pequenas aldeias e oferecia um material gratuito para a rapaziada ler. Houve um curioso investimento financeiro em livros europeus traduzidos para o malaio e para o javanês nessa época, coisas tipo as aventuras de Sherlock Holmes. Então, tratavam-se de traduções bem livres, onde a trama do livro se passava em cenários conhecidos pelos nativos. Então, em vez de se passar num trem de Londres, se passava numa floresta da Sumatra ou da Java colonial. Era um Sherlock Holmes desvendando seus mistérios nas florestas. Só que quando era a vez de um escritor nativo escrever seu próprio livro, sua obra autoral, daí o departamento de censura entrava com tudo, e um rigor muito maior seria exigido. Siti Nurbaya é um livro de Marah Rusli, foi o segundo livro original lançado pela editora Balai Pustaka, publicado em 1922. E eu estou considerando este o livro exemplar de algo que foi chamado na época de cultura do associacionismo. Era uma nova dinâmica de relação entre nativos e colonizadores, inaugurada por essa Ethische-Politik. A ideia de que cabia a uma elite minúscula de nativos educados se associar produtivamente à metrópole europeia, aproveitar os máximos das suas regalias, se ocidentalizar e devolver aquele conhecimento para o seu próprio povo em suas atuações profissionais. Então, o protagonista desse romance é um cara chamado Sansur Bara, um jovem que é tão ocidentalizado que, eu abro aspas, poderia ser confundido com um holandês em seu caminho da escola para casa. Aqui eu estou citando um trecho do livro, tá? Coisa descarada assim. Esse fulano se apaixona por uma outra nativa, que é a Nurbaya, e os dois decidem constituir um futuro para si. Então, o tal Sansur Bara, sendo um membro dessa pequena elite com acesso à educação da metrópole, se vê no dilema de pedir a moça em casamento ou esperar alguns anos até terminar os estudos na cidade grande e então voltar para casa. E ele escolhe o segundo caminho, e após uma separação dolorosa, a história de amor dos dois se transforma numa espécie de Romeu e Julieta das Índias Orientais. Porque os pais da Nurbaya estão afundados em dívidas, e eles encontram a chance de liquidar essas dívidas seguindo um dispositivo muito comum na Sumatra, que em troca da anulação de dívidas, era normal que uma família entregasse uma de suas filhas em casamento para o credor. Esse credor, no caso, é um cara chamado Datuk Merengir, que é descrito como um velho sovina abusivo de que ninguém gosta. E dá pra gente imaginar o desfecho dessa história. Os pais da Nurbaya entregam ela em casamento pro cara, e no final do romance tá todo mundo morto já. A Nurbaya é vitimizada pelo marido idoso, o Sansur Bara e o velho acabam se enfrentando no duelo e sangram até a morte. As marcas de ocidentalização desse Sansur Bara transcendem essa simples defesa de valores modernos, né? Então, o valor do individualismo é defendido aqui, os dispositivos jurídicos para resolver o problema do endividamento, a ideia de um casamento por opção, a ideia do amor romântico, o poder de uma mulher decidir sobre o seu próprio destino, tudo está sendo defendido aqui. E o romance é uma representação simbólica também das Índias que custavam a se modernizar, que ainda estava presa a tradições antiquadas, e uma outra faceta das Índias representada por esses dois jovens ocidentalizados, querendo gozar de suas liberdades recém-adquiridas, mas algo dá errado. Existe uma barreira para esse casal para que ele goze de vidas plenas, e a culpa é do obscurantismo de certos nativos. O romance é praticamente uma propaganda forçada pró-o Ocidente, que pinta a Ásia como um lugar totalmente atrasado. E é por isso que a Balai Pustaka o lançou, e ele conta como o começo do modernismo literário indonésio. Só que há contrapostos muito interessantes a esse gesto associacionista. A gente tem um romance chamado Salar Asuhan, um outro livro da mesma editora, só que lançado em 1928. Esse título significa má criação, e curiosamente retrata uma crise da ideia do associacionismo, sugerindo o processo de ocidentalização de um nativo a partir de uma perspectiva tão negativa que à primeira vista parece incrível esse livro ter sido aceito para publicação na Balai Pustaka. O protagonista do livro é um cara chamado Hanafi, que recebeu essa má criação prevista pelo título do livro por ter vivido demais em escolas holandesas, o que só contribuiu para isolá-lo de sua comunidade nativa e da sua fé islâmica. E ele cresce com a esperança de desposar uma amiga que é mestiça, a tal da Corrie,
que, diferente dele, é fenotipicamente branca e loira, e ele é desencorajado por todo mundo a fazê-lo, porque ela é europeia demais para um jovem nativo desposar. O casamento vai dar ruim, todo mundo sabe disso, só que ele é jovem, ele é trouxa, ele é apaixonado e custa para aceitar a ideia de que só porque ele teve acesso à educação holandesa, ele teria os mesmos direitos dos colonizadores. E no primeiro momento, o Hanaf escuta os conselhos dos pais e se casa com uma prima, que é uma nativa do interior, que não sabe holandês e não compartilha desse universo cultural que o Hanaf está vivendo. E eles, enfim, não têm nada em comum e formam um casal infeliz. Em certo momento de sua vida de casado, ele vai fazer um tratamento médico na capital imperial, reencontra sua amante antiga, eles se casam escondidos e tudo a partir daí começa a dar errado. Porque ele nota que a nova esposa é livre demais, ela fuma, ela sai com outros amigos homens desacompanhada do marido e logo os dois já estão brigando. E o Hanaf descobre o quão tradicionalista ele é no fundo. Então, adiantando muito da história, todo mundo morre de forma desgraçada. O Hanaf pede aos familiares que o enterrem segundo as tradições muçulmanas, segundo o adat, uma palavra-chave para quem quer entender literatura indonésia daí para frente. Adat significa tradição. São regras não escritas, acordadas por cada tribo austronésia para servir como um guia de conduta. Então, cada tribo indonésia terá seu próprio adat com as suas próprias tradições. E ter respeito a esse adat é igual ter respeito por sua comunidade, por seus antepassados. É um lance que eles levam muito a sério por lá. E virou um tema privilegiado dessa literatura associacionista depois desse romance, justamente porque ela surge em um contexto em que a Holanda está tentando se impor à frente dos valores indígenas para uma geração que foi alfabetizada e ocidentalizada. Então a proposta holandesa, como a gente vê expresso num romance como Siti Nurbaya, é contra o adat. É uma tentativa de suplantar a identidade indígena por valores cosmopolitas europeus. Essa era a ideia de reforma da Rainha Wilhelmina em meados de 1900, independentemente de suas boas ou más intenções. E o fato do Abdur Muiz escrever um romance dentro do programa de cooperação intercultural entre Holanda e Índias, a princípio como um associacionista grato às sessões da rainha, não impede ele de ser impiedoso no seu retrato da realidade trágica que espera um jovem indígena que foi educado na cultura holandesa. Ele sabe que nem sempre vai dar certo, e os produtos da Baleia Pustaka são tão interessantes por isso, porque eles mostram várias facetas de como escritores nativos de fato receberam os preceitos da Ethische Politik. Em suma, os autores e autoras contratados para lançar por essa editora Baleia Pustaka produziram uma literatura que aceitava o apadrinhamento holandês, mas contra todas as expectativas, a equipe de censura da Baleia Pustaka sofreu muito para editar esses textos de forma a não revelar que existia um descontentamento geral dos jovens intelectuais perante o projeto colonial holandês. Aquele era um mundo colonial caótico, violento, injusto, racista, e a maioria dos autores locais não tentavam esconder isso. A segunda dimensão da Baleia Pustaka foi objeto de estudo de uma professora alemã chamada Doris Jedamski, uma pesquisadora que se deu ao trabalho de vasculhar os arquivos coloniais na cidade de Haia e descobriu um monte de coisas inéditas sobre os planos que os holandeses tinham para as Índias. A Jedamski descobriu no meio dos livros da Baleia Pustaka, no meio das suas revistas também, um uso exagerado de propaganda. Propaganda assim, vendendo bugiganga, igual a revista da editora Abril aqui, só que também incentivo a certas atitudes que os holandeses queriam ver refletidas no comportamento de leitores das Índias Orientais. Como resultado dessa pesquisa, a Jedamski chega a conclusões do tipo, e eu vou citar aqui: o Comitê do Kantoor voor de Volkslectuur e sua editora Baleia Pustaka exerceram um papel importante de transmitir conceitos ocidentais de cognição, isto é, delineando e estabelecendo valores, modelos comportamentais e novas gamas de funções sociais. Ele foi basicamente um departamento de lavagem cerebral de ensinar as pessoas a agirem como ocidentais. Isso se deu de forma estranhamente paternalista, porque havia anúncios recomendando que os nativos comprassem um relógio e acordassem cedo para trabalhar, igual todos os holandeses faziam.
Só que outros artigos desencorajavam os maridos a deixarem suas mulheres se meterem em política, como a gente vê nesse artigo da tela. O título e subtítulo desse diz: Um paraíso no lar sobre a questão das mulheres com a política. Então o texto desce além em toda mulher que queira se meter nesse assunto supostamente masculino. Invariavelmente elas perderiam a reverência perante o marido e logo estariam dando vassourada nele, como mostra esse sketch. Isso consta na revista Panji Pustaka, na edição de abril de 1932, na página 516. E eu ressalto esse dado, página 516, numa revista. Dá pra gente ter ideia da configuração física desse material. Era como se fosse um vademecum gigantesco que misturava notícias da região, artigos de opinião ensinando modos ocidentais aos nativos, só que tinha também literatura, poesia, piada, oração islâmica, tudo junto. Sempre em edições muito volumosas para ser lida por dias. E no meio delas havia muita, mas muita propaganda ideológica. Esse traço vazou para a literatura da Balai Pustaka e era incluído pelos editores aos livros como cenas veladas de propaganda do tipo que eu vou descrever brevemente a seguir. Então a gente volta para um livro como Salar Surhan, do Abdul Muiz, onde a gente tem cenas que lembram roteiros de comercial de TV tosco. Então você tem uma cena que o jovem Hanafi está dentro do quarto dele refletindo sobre a vida. Ele está com uma dor de cabeça intensa e precisa achar uma solução para os seus problemas. E do nada alguém bate na porta. Ele atende e ele encontra um amigo holandês, que é um velho médico, que traz às mãos um frasco de aspirinas. Ao encher um copo d'água e atirar nele uma pastilha, ele estende o copo ao jovem e diz: "Toma uma aspirina, Han." É patético, é algo que você não espera num livro de literatura, só que a documentação que a Guedamsky analisou mostra que o livro do Muiz foi editado por 2 anos inteiros, primeiro para soar mais cooperacionista e segundo para também incluir esses pequenos cavalos de Troia que ajudaria a vender produtos, no caso aspirina. E também passar conhecimentos básicos sobre doenças venéreas, precauções de higiene de saúde, até leis de trânsito, regras de como se comportar como pedestre nas ruas vazavam para esses livros. Estava em jogo aqui oferecer entretenimento cultural, mas antes de tudo familiarizar um público leitor com o pacote de valores civilizatórios e referenciais epistemológicos dos europeus. Estava em jogo a transmissão de princípios que visavam a formação de sujeitos imperiais obedientes e adequados para o mercado de trabalho, para a vida nas cidades. E qual que é o resultado disso? Uma vez que a Indonésia entra em guerra contra a Holanda em 45, conquista sua independência e se desenvolve rapidamente, transformando-se de um país rural devastado para o que hoje é a 17ª economia do mundo. Depois de tudo isso, você abre um livro de escola sobre literatura e vai se deparar com a Balai Pustaka como algo mais do que uma editora. Ela teria sido um movimento que resume a literatura indonésia moderna. Me dá 5 minutos e eu conto por que isso é problemático. Na educação brasileira é veiculada a ideia de que a história da literatura de um país se divide em escolas literárias, que funcionariam como modas de cada região. Então, quando o pessoal enjoou da religiosidade extravagante do barroco, veio magicamente o arcadismo e todo mundo se mudou para o interior de Minas Gerais, começou a cantar poemas bucólicos e almejar uma vida simples juntos da sua amada. E depois vieram os poetas românticos, tipo Álvares de Azevedo, e todo mundo começou a frequentar cemitérios por hobby e cantar a depressão das suas vidas nas brumas de São Paulo. Essa narrativa que se faz da história cultural aqui é risível, tá? Ninguém que estuda letras, literatura no nível universitário leva isso a sério, minimamente. Esse é um modelo interpretativo muito antiquado que ainda é passado nas nossas escolas e que, antes de tudo, tem problemas por imaginar os movimentos do pensamento europeu como algo que necessariamente vai ser espelhado no resto do mundo, como que por osmose, de forma que toda a colônia vai ter o seu romantismo, o seu realismo, os seus modernismos. Então ele ignora a geografia das manifestações literárias também, a transição gradual que existe entre tendências tipo barroco e arcadismo, E antes de tudo, ele imagina que cada cultura nacional é homogênea, como se em cada período os artistas estivessem magicamente unidos para criar mais ou menos as mesmas coisas no mesmo estilo. E pense a cultura atual do Brasil e responda: existe homogeneidade na nossa cultura? Em algum momento isso existiu? Só que a maioria das pessoas, vamos ser franco aqui,
não dá mínima para literatura, então decora essas fórmulas escolares para passar no vestibular e logo se esquece delas. E algo similar ocorre na Indonésia, como eu adiantei, porque até hoje nas universidades e escolas de lá vão te contar a história de que a literatura moderna indonésia nasceu por volta de 1920, com a Balai Pustaka. Isso que eu acabei de dizer é a primeira frase do livro do orientalista Andris Teum, um livro levado a sério até hoje, pioneiro na sua área. E subentende-se por tempos modernos aqui o momento a partir do qual os indonésios começam a expressar sentimentos e ideias basicamente distintos daqueles predominantes nas sociedades indígenas tradicionais. Ou seja, seriam indonésios em conjunto escrevendo contra o Haddad. Não existia a Indonésia como um país nessa época, era Índias. Todo mundo falava malaio ou línguas locais, não existia nenhuma unidade linguística, né? Mas de alguma forma um sentimento de unidade começaria a se articular em meio a intelectuais ligados ao governo colonial. E o Andris Teum acaba evocando um bocado de formulações sobre o despertar nacional, ou florescimento da identidade coletiva, e outras várias metáforas vegetais que de fato são parte de um modo muito antiquado de pensar a forma como culturas funcionam, como a dinâmica histórica funciona. E a gente analisa quais são os autores que esse Teum vai considerar como os inauguradores da identidade indonésia, e assim, são todos mestiços que estudaram na Europa e absorveram tendências da metrópole. Quase todos são críticos do Haddad, da tradição indígena. Quando esses autores iniciais amadurecem, eles teriam adquirido coragem suficiente para se impor perante seus colonizadores e desenvolver sua nacionalidade, e o país estaria pronto para ser independente da noite para o dia. Essa é a interpretação que ele faz. Então, nesse quadro interpretativo, o povo indonésio só teria desenvolvido uma cultura literária apta, só teria entrado na modernidade por força do apadrinhamento europeu. A lógica dessa argumentação absurda corrobora nos mínimos detalhes aqueles princípios lá atrás da Ethische-Politik. E esses que eu coloco na tela são os 9 livros que você teria que ler para se inteirar da literatura da época da Balai Pustaka. São todos livros autorais lançados por essa editora, escritos por nativos e uma nativa, excluindo as traduções que eu mencionei de literatura europeia e as revistas da época, né? O problema é que, se você aceita esse pequeno cânone como representante da literatura da época, você deixa de lado centenas e centenas de outros livros, autores e autoras que escreveram na clandestinidade e que foram passados de mão em mão numa época que a Holanda proibia aos nativos escrever sua própria literatura. Ela só publicava os livros que passavam pelo crivo e censura dela. É igual você pensar em estudar o realismo brasileiro sem falar de Machado de Assis e Lima Barreto, que eles eram negros e criticavam demais o oficialato brasileiro. É praticamente isso que acontece até hoje na Indonésia. E parte desse material esquecido que eu mencionei, ele ainda está sendo resgatado através de estudos em revistas de política dissidente da época, tipo a revista API. Outras vêm de jornais muçulmanos veiculados em grêmios da época, outra em jornais de comunidades chinesas locais. Então, de qualquer forma, a ideia de a Balai Pustaka ser uma escola literária dominante é desastrosa porque, antes de tudo, ela é uma falsificação da realidade e ela ignora que existe uma vida cultural vibrante nas Índias Orientais, apesar das restrições do governo metropolitano. E a gente começa a ver aqui os resquícios pós-coloniais dessa Balai Pustaka. Essa velha instituição ronda a Indonésia contemporânea como um espectro. E esse é um caso privilegiado para a gente ver como práticas institucionais lá de trás das Índias Orientais acabam vazando para o país após ele se tornar independente. Muito da subserviência dos nativos à metrópole holandesa fica nos aparatos de educação e difusão cultural até hoje. E mesmo no senso comum. Então, há jovens javaneses que pagam pau pra Holanda até hoje, querem morar em Amsterdã como imigrantes, sei lá por quê. É igual o brasileiro com o americano. Então, estudar a lógica dessa estranha editora, a Balai Pustaka, que só aceitou lançar os livros certos, que transmitissem uma leitura específica da experiência colonial, nos ajuda a entender quão necessário é articularmos uma consciência pós-colonial, mesmo no século XXI, de entender que o colonialismo não acaba com o movimento de independência, toda a sua axiologia, seu racismo, sua relação de subserviência perante certos modelos de civilização europeia ficam via ideologia.
Essa é uma história sobre a Indonésia, mas também pode nos ensinar um bocado sobre o Brasil. A gente nunca falou muito de teoria pós-colonial por aqui, e esse episódio foi uma tentativa de corrigir essa deixa. Esse é um campo de estudos cujo ponto de partida é fácil de entender. A primeira premissa diz que o mundo foi profundamente transformado pelo colonialismo. A segunda é: o colonialismo foi mais do que um monte de países europeus e norte-americanos saqueando o resto do mundo para acumular capital e construir sua própria infraestrutura financeira. Não, ele foi também uma matriz interpretativa da história humana que tentou naturalizar esse saque como um direito de países brancos cristãos de certo tipo de civilização, ou ainda tentou naturalizá-lo como um lance inevitável. Então, se não fosse nós, teriam sido os turcos otomanos a dominar o mundo, e o mundo inteiro hoje seria muçulmano. Já deve ter ouvido esse papo. E quanto mais você cavoca a história de um país como o Brasil, a Indonésia, mesmo depois das suas independências, mais você nota que esse princípio da Europa e de sua cultura como referenciais superiores de civilização grudou nas nossas práticas institucionais, que nem craca no casco de um navio. O colonialismo de facto acabou, mas as ideias persistem na cultura e no senso comum. E a teoria pós-colonial vai assumir que isso não se dá por acaso, suas origens podem ser retraçadas e devem ser explicadas de forma rigorosa. O próprio Brasil pode ser reexplicado. Então, antes de ser uma Portugal 2.0, que um monte de gente pensa, o Brasil é uma terra indígena roubada. É um projeto imenso de especulação imobiliária que produziu uma nação disfuncional e profundamente racista. E mesmo assim, a tal teoria pós-colonial nem sempre vai julgar isso com melancolia. O objetivo não é reclamar sobre esse fato, mas lidar com o fato de que países anteriormente colonizados carregam consequências profundas da colonização, às vezes 200, 300 anos depois de serem independentes, e antes de julgar se essas consequências são boas ou ruins, se elas civilizaram a gente ou só atrasou, você tem que saber articular quais são as marcas de influência exterior. Você tem que saber como se livrar de influências negativas, o que pode ser posto no lugar delas, como fazer isso e o que sobrou de uma cultura nativa, se é que sobrou alguma coisa. Todo esse processo é um trabalho lento e paciente que teóricos pós-coloniais têm feito, e ele tem gerado nas ciências humanas mais conteúdos novos do que qualquer outra tendência recente. É justo a gente dizer que teóricos do terceiro mundo estão se destacando e passaram a ser muito mais lidos lá fora, no norte global, só com o surgimento de teorias pós-coloniais. Porque até então, você pode ter um filósofo argentino que se destaque, um geógrafo brasileiro que é traduzido para um monte de língua europeia e chama atenção. Só que esses casos constituem exceção. Essas figuras acabam sendo elencadas a alguma corrente filosófica do pensamento europeu, como epígonos terceiro-mundistas que calharam de nascer fora do grande circuito das ideias. E o pós-colonialismo rompe com isso. Ele é a inteligência do terceiro mundo redescobrindo o restante do planeta e contando para os europeus o que eles próprios não sabem de si ou tentam esconder de si, contando para a gente que há um corpo estranho dentro de nós também. E desfazendo uma das ideias ideológicas mais narcísicas e absurdas dos anos 90, falando de 1990, a de que a cultura do mundo teria se tornado cosmopolita finalmente com a globalização. A cultura do mundo não é ainda cosmopolita, por mais que se tenha falado de globalização naqueles anos, de internacionalização dos meios de comunicação. A cultura internacional até hoje, mesmo em lugares privilegiados para a troca de ideias, é um americanismo diluído. Nosso objetivo deveria ser o de internacionalizar o mundo de fato. E um passo adiante envolverá entender outras experiências pós-coloniais, como a Indonésia, para começarmos a desconfiar da história que contaram pra gente sobre o que é o Brasil.